Começar a treinar para conseguir um shape bacana e impressionar as garotas quando tirar a camisa pode estar mais fácil do que você imagina. Isso graças à calistenia. Quando se fala em calistenia, as pessoas pensam em treino e movimento, o que não estão erradas. Só que é mais além. Essa é uma forma de se desafiar, conhecer o seu corpo e ainda conseguir um shape de graça. O melhor é que você não precisa de academia ou equipamentos caros para começar. Tudo que você precisa do seu corpo é improvisar uma barra e suar a camisa. Muitas pessoas acreditam que leva anos para dominar a calistenia e fazer muitos movimentos, mas a verdade é que se você souber os exercícios e as progressões certas, já pode começar a ver resultados em poucas semanas. Isso porque muitos movimentos só são equilíbrio. Hoje, vou te mostrar como começar de verdade, sem enrolação, só o que funciona. Passo 1. Conhecer e dominar o controle do seu corpo. Antes de tentar movimentos avançados como handstands ou muscle-ups, você precisa primeiro aprender a controlar o seu próprio corpo. Esse é o erro mais comum de quem começa, querer pular etapas e avançar rápido demais. Isso pode sacrificar um ombro ou outro músculo seu. O segredo está em preparar o corpo com movimentos básicos como flexões, barras, agachamentos e pranchas. Escute o que eu vou dizer, o básico é o que funciona e é fundamental para construir força e equilíbrio, o que é essencial para progredir para movimentos mais avançados. O bom é que enquanto você avança, já vai estar criando um corpo calistênico que é mais caprichado do que um de academia. Ao invés de tentar grandes desafios logo de cara, tenha disciplina e faça o básico, treinando de forma consistente. Se você está no nível 1 e não consegue fazer uma barra ainda, os elásticos vai te ajudar a ganhar força até conseguir fazer sem ajuda de nenhum equipamento. E meu amigo, quando você perceber que deu um pequeno avanço na calistenia, seja conseguindo força para novos movimentos ou desbloquear novas skills, você vai ter avançado um passo. O mais importante é que cada treino seja um passo à frente. O seu corpo funciona como um segundo cérebro. Primeiro ele precisa entender o movimento antes de ganhar força. Passo 2. Siga as progressões certas. Considere a calistenia como um jogo de fases. Você só avança quando domina e passa do nível atual. Isso é o que os atletas de calistenia que você vê na internet fizeram. Não existe atalho para o sucesso, mas sim um caminho. Por exemplo, se seu objetivo é fazer um muscle up, comece dominando a barra primeiro, depois aprenda a levar o peito até a barra e só então comece a treinar a transição. Mas isso não quer dizer que você só deve treinar barra, também deve fazer flexões. Elas ajudam a fortalecer praticamente todo o seu corpo. Como fazer? Escolha o movimento e defina as progressões que você precisa dominar. Treine pelo menos 3 vezes por semana e sempre que possível filme seus treinos. Isso te ajuda a corrigir a postura e acompanhar a evolução. Ao focar em uma progressão de cada vez, você aprenderá mais rapidamente e com mais eficiência. Passo 3. Construa o hábito e não apenas força. A principal diferença entre quem aprende rápido e quem desiste na calistenia é o hábito. O corpo responde ao que é repetido com frequência. Cara, isso significa que você não precisa treinar até cair cansado. O importante é ser constante. Claro que você tem que treinar até a falha sempre que conseguir, porque se você consegue passar 4 horas no Instagram, sentado só olhando pro celular, consegue treinar por pelo menos 20 minutos diários. Se fizer isso, você já verá progresso. A maior dificuldade de quem treina em casa é criar uma rotina simples de treino, como por exemplo, segunda-feira, treine flexões e abdômen, adicione pranchas. Terça-feira, foque em ombro e pernas. Quarta-feira, faça um descanso com alongamentos. E quinta e sexta-feira, repita. Outra boa tabela de treino para quem não é iniciante é: domingo, treinar apenas movimentos de equilíbrio. Segunda, peito e ombro. As flexões já pega essas duas partes, porém faça variações. Na terça, tríceps e bíceps. Na quarta, você faz abdômen isolado. Na quinta, treine costas e antebraço. Barras com variações como aberta, fechada e normal. Na sexta, faça aquele velho treino de perna que também ajuda na produção de testosterona. A chave é a consistência. Um bom hábito diário é o que transforma um iniciante em um praticante experiente. Agora que você já preparou o seu corpo, vamos conhecer quais e como executar os treinos na calistenia. Mas saiba que é preciso treino de empurrar, flexões e puxar, como as barras. Um bom começo é começar na segunda. Tire 30 minutos do seu dia para peito e ombro. Comece com flexões, colocando as mãos mais afastadas que a largura dos ombros, com os dedos apontando para fora para não causar lesão no pulso. Realize o movimento de forma controlada, descendo até o peito quase tocar o chão e empurrando para a posição inicial. Após as flexões tradicionais, faça flexões com pegada diamante, com as mãos próximas, formando um triângulo com os dedos, para focar mais na parte interna do peito. Para finalizar, inclua flexões inclinadas com os pés em uma cadeira, para trabalhar a parte de cima do peito. Para os ombros, inicie com flexus pike, elevando os quadris, de modo que o foco seja parte do ombro. Em seguida, faça handstand, se apoiando na parede para fortalecer os ombros e melhorar o equilíbrio. Para concluir o treino, faça dips de ombro com barras paralelas. Se não tiver, improvise com 2 cadeiras, visando a parte anterior do ombro e tríceps. Terça-feira, costas e bíceps. O treino deve ser voltado para as costas e bíceps. Comece com barra fixa, utilizando a pegada normal. Puxe o corpo até o queixo
baixo passar a barra. Se necessário, use um elástico de apoio ou faça com os pés no chão. Em seguida, faça a barra com uma pegada mais aberta para focar ainda mais nas costas. Nesse momento, você já chegou ao limite do corpo. Mesmo tentando, dificilmente você terá forças para continuar mais barras. Quarta-feira, descanso ativo. Na quarta-feira, foque em um descanso ativo. Realize alongamentos gerais para mobilizar o corpo. Comece com alongamento de peito e ombro, entrelaçando as mãos atrás do corpo e abrindo o peito. Em seguida, faça alongamento de costas e bíceps, esticando os braços à frente e tentando tocar os pés. Finalize com alongamento de quadris e pernas, sentado no chão e esticando uma perna à frente de cada vez, mantendo a postura correta e controlada. Na quinta-feira, o treino é voltado para as pernas. Comece com agachamentos, mantendo os pés na largura dos ombros. Abaixe os quadris até que fiquem abaixo dos joelhos e retorne à posição inicial. Em seguida, faça agachamentos com uma perna esticada à frente, focando em força e equilíbrio. Continue com os afundos, dando um passo largo à frente e garantindo que o joelho da frente esteja alinhado com o pé, enquanto o joelho da perna de trás quase toca o chão. Para os glúteos e posteriores de coxa, faça agachamento sumô. Abra mais as pernas e agache com o movimento pela metade, sem descer até embaixo ou subir até em cima. Também inclua agachamento explosivo. Faça o agachamento normal, só que na hora de subir você dá um pulo e o executa. Para o glúteos, se deite no chão e faça um movimento com uma sarrada, subindo o quadril até em cima e descendo. Sexta-feira, abdômen e lombar. Na sexta-feira, o foco deve ser no core, fortalecendo tanto o abdômen quanto a lombar. Comece com prancha, mantendo o corpo reto e contraindo o abdômen por 30 segundos a 1 minuto. Após isso, passe para a elevação de pernas, deitado no chão, levantando as pernas até formar um ângulo de 90 graus. Em seguida, sentado no chão com os pés elevados, torcendo o tronco de um lado para o outro e tocando o chão com as mãos. Para a lombar, inicie com o Superman, elevando os braços e pernas e segurando a posição por 2 segundos. Há muitas outras variações de treino para abdômen. Sábado e domingo, descanso e recuperação. Durante o final de semana, o foco deve ser no descanso ativo. Realize alongamentos suaves, foque em relaxar os músculos e prepare o corpo para a próxima semana de treinos. Além disso, preste atenção na alimentação e recuperação muscular, garantindo que o corpo tenha tempo suficiente para se regenerar. Por último, um dos passos mais importantes: descanso, alimentação e o sono. É durante o descanso que o corpo evolui, não durante o treino. O descanso, uma boa alimentação e um sono adequado são essenciais para que você consiga ganhar força e aprender novos movimentos. Sem recuperação, o progresso será mais lento ou até mesmo inexistente. Durma pelo menos 7 horas por noite. Beba muita água e se alimente de forma balanceada, proteínas, carboidratos de qualidade e frutas. E nunca pule os dias de descanso. O corpo precisa de tempo para se recuperar, crescer e se tornar mais forte. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, se inscreva para aprender mais sobre calistenia de formas ainda mais melhores. Agora que está aprendendo a treinar em casa, assista este vídeo para ter uma motivação inabalável para evoluir cada vez mais. Até a próxima!